Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o livro do Eclesiástico, que nós começamos então a falar anteriormente dessa Bíblia da Ave Maria. Uma Bíblia então muito ungida, muito interessante, que nós então estamos discorrendo sobre esse livro do Eclesiástico. Cautela com estranhos. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um alho fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de multa. Das entradas em tua casa ao estrangeiro, ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Então aqui fala quão importante a cautela com estranhos. Você não dar nenhum tipo de entrada ao estrangeiro, nenhum tipo de, vamos dizer assim, você não trazer qualquer pessoa para a sua casa, porque são numerosas as armadilhas dessas pessoas. São pessoas soberbas, são pessoas que armam laços. É importante você realmente se precaver delas. Fazer o bem. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faz o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas. Pois o Altíssimo tem horror dos pecadores, e o uso de misericórdia para com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Faz o bem ao homem humilde, e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres. Pois o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Então, na hora que você for fazer o bem, você precisa saber a quem fazer o bem. Tem um ditado antigo que diz assim: faz o bem sem olhar a quem. Esse ditado não se aplica ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você fizer o bem, você precisa saber a quem você faz, e você receberá gratidão pelos seus benefícios. Você tem que fazer o bem para o justo, e disso você terá grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Você não deve fazer o bem para as pessoas que elas perseveram no mal, aquelas pessoas que são pecadoras, aquelas pessoas. Você não deve ajudar essas pessoas. Você deve ajudar as pessoas justas. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá o que é bom e não auxilies o pecador. Faz o bem ao homem humilde, e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Então, quer dizer, você nunca deve se aproximar e ajudar o ímpio, e ajudar o pecador, e ajudar aquela pessoa que vive na iniquidade, que vive fazendo a maldade, que vive muitas vezes concorrendo com você. E ela está esperando uma oportunidade para se tornar mais poderosa do que você. Então você não deve ajudar esse tipo de pessoa. Você deve ajudar as pessoas boas, as pessoas justas. Guardar-se dos inimigos. O amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso,
Sê vigilante e previne-se contra ele. Não estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento, que, reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra, e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado, e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas fingindo socorrer-te, ele te dará uma rasteira, abanará a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante, não cessará de cochichar. Então, olha quão importante aqui na Bíblia, aqui no Eclesiástico, fala que é você guardar-se dos inimigos, porque você não conhece os amigos na prosperidade, e os inimigos você não pode esconder na adversidade. Quando você está feliz, os seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Nunca confie em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem, né? Ainda que ele se humilhe ante todo submisso, sê vigilante, previne-se contra ele. Não estabeleça junto de ti, nem ele se aceita à tua direita, porque para não suceder que ele queira tomar o teu lugar. Então é importante você realmente se precaver desse tipo de pessoa, como nós dissemos anteriormente. Prudência com os poderosos. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com o mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre ofendido guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada mais tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banquetará contigo, te esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhe fores útil, te dominará. Com um sorriso ele te dará esperanças, com belas palavras te dirá de que necessitas. Ele se confundirá com seus banquetes, até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti, depois vendo-te te abandonará, e abanará a cabeça, escarnecendo de ti, humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Então aqui fala prudência com os poderosos. Você nunca pode ter contato com esse tipo de pessoa, porque quem trata com orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com o mais poderoso vai se tornar muitas vezes uma pessoa igual a ela. Então é importante você realmente se afastar desse tipo de pessoa. Relação com os nobres. Tem cuidado em não te deixares seduzir, para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se o poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras, e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti, presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas ouvido tudo isso, encara-o como um sonho e serás vigilante, ama Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Então aqui, nunca se rebaixe diante de uma pessoa mais poderosa do que você, para que você não caia numa loucura, né? Que esse rebaixamento te arraste à loucura, que você realmente, você não seja importuno, que você realmente não fale de igual para igual com essa pessoa poderosa, se ela te chamar. É importante você entender que essas pessoas elas não têm moral alguma, elas não têm a piedade diante delas. Ricos e pobres. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre o santo homem e um cão? Que ligação pode ter entre um rico e um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pasto aos ricos.
E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. O rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é empurrado pelos seus companheiros. Quando o rico é enganado, numerosos são aqueles que vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando o pobre é enganado, ainda merece censura. E se falar com sabedoria, não levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: quem é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. Então não existe nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de amizade entre um rico e um pobre, entre uma pessoa justa e uma pessoa pecadora. É importante você entender isso, que às vezes a pessoa acha que pode existir algum tipo de ligação entre essas pessoas, mas isso não acontece. Integridade. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Feliz o homem que não pecou por suas palavras, e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste, e que não está privado de esperança. Então aqui é importante a gente entender que esse tipo de pessoa com rosto feliz, que tem um rosto alegre, você achará dificilmente e com esforço. E aquelas pessoas que não pecaram por palavras, elas são felizes. Aquelas pessoas que não estão tristes, que não estão privadas de esperança. Inveja e mesquinhez. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso, que acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é conscientemente seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza a sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algo bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda, e te pacto da moradia dos mortos te foi revelado. Pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faz bem ao teu amigo, dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz, e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será outra em que deixará o fruto de teus esforços e de teus trabalhos para ser repartido por sorte. Daí recebe e justifica a tua alma. Pratica a justiça antes de tua morte, pois na morada dos mortos nada há de achar alimento. Da carne fenece como a erva e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Então aqui está falando o quão é importante você entender que a pessoa que tem inveja e mesquinhez, essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de, vamos dizer assim, de moral, como nós dissemos anteriormente, né? Essas pessoas, elas vivem na maldade, elas vivem realmente desprezando até a sua própria alma, né? Elas vivem praticando a iniquidade. Então não existe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de vantagem nesse tipo de pessoa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será provada, e o seu autor nela achará orgulho. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, e que se exercita na prática da justiça, e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás delas seguindo-lhe as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa, e que enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica a sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus ovelhas repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo ele estabelece os seus filhos. Ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em suas ombros ele encontrará abrigo contra o calor e repousará na sua glória. Aquele que teme ao Senhor praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ela virá ao seu encontro como uma acumulada de honrarias. Ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência. Ela o saciará com a água salutar da sabedoria.
Ela se fortalecerá nele e tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo. Lhe dará por herança um nome eterno. Os homens insensatos não alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não haverão, porque ela está longe do orgulho da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros se acharão com ela e prosperarão até a vista de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. O louvor acompanha a sabedoria, enche a boca fiel e é inspirada pelo dominador. Então aqui fala então com essas pessoas sábias, essas pessoas que temem a Deus, praticam o bem, que praticam a justiça, possuem a sabedoria. Essas pessoas, elas serão acumuladas com tesouros de alegria e de júbilo. Os homens insensatos não alcançarão, né? Porque a sabedoria vem de Deus. Então ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Liberdade do homem em face do pecado. Não digas, é por causa de Deus que ele me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me desviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti água e fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque a grande sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vem sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre todos que o temem. Ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então, assim, realmente, existe uma liberdade do homem em face do pecado. Não tem como uma pessoa dizer, é por causa de Deus, é Deus que me tenta, é Deus que me faz praticar o mal, porque Deus, ele ama a justiça e ele odeia os pecadores, ele não necessita os pecadores, ele detesta todo o erro e toda abominação. A justiça de Deus. Não te regozijes de ter muitos filhos que são maus, nem ponhas em a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os teus trabalhos, pois o único filho temente a Deus vale mais que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos que em deixar após si filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que o país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não imploraram o perdão dos seus pecados, e foram destruídos apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com 600.000 homens vivos, que se haviam reunido na dureza do coração. Ainda que o único tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado, pois misericórdia eles estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada e à espera daquele que exerce a misericórdia. Pela misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Então, conforme eu disse anteriormente, né? Por mais que alguém ache que ele vamos dizer assim, que Deus, ele faz vistas grossas para o pecado, que ele entende que o homem é pecador, né? Que o homem peca, que o homem pecou, vamos dizer assim, lá no Jardim do Éden, que foi corrompido, e que por isso o homem ele é suscetível ao pecado, é assim mesmo? Não, misericórdia e ira estão sempre diante de Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos iguala a sua misericórdia. Ele julga os homens conforme as suas obras. Deus vê tudo. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu e os céus dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que nele encerra, se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus? E a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça?
pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades, o imprudente extraviado só se ocupa de loucuras. Então aqui realmente fala que Deus vê tudo. Existe realmente uma onisciência divina. Deus, ele olha para todos os seres humanos. Ninguém está oculto diante dos seus olhos, né? Bom, pessoal, então no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico, um livro que com certeza é muito esclarecedor, principalmente na questão das virtudes morais, das virtudes intelectuais, das virtudes que o ser humano precisa ter. É muito importante a pessoa ela realmente viver esse livro e levar em consideração tudo aquilo que esse livro ele coloca, né? Eu acho que dentre os livros da Bíblia, um dos que mais realmente são esclarecedor é o livro do Eclesiástico. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.